Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste dia 6 de agosto. 6 de agosto celebra-se a festa da Transfiguração do Senhor. É uma festa cuja sua fundamentação está na própria Sagrada Escritura, porque, como lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 28b até o 36, celebramos este fato de que Jesus se transfigura no monte, conhecido como Monte Tabor. Este evangelho normalmente é lido no segundo domingo do tempo da Quaresma. Ele está profundamente ligado ao nosso itinerário quaresmal. Está dentro daquele percurso de 40 dias para a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante porque, se nós colocamos numa perspectiva de futuro, daqui a 40 dias exatos, estaremos no dia 14 de setembro, e a igreja naquele dia celebra uma outra festa, a exaltação da Santa Cruz. Então poderíamos dizer que é uma espécie de quaresma dentro deste período de 6 de agosto até o dia 14 de setembro, uma quaresma em preparação à festa da exaltação da Santa Cruz. E assim como na quaresma de preparação para a Páscoa, no segundo domingo, lemos o Evangelho da Transfiguração do Senhor, assim também nós nos colocamos na escuta deste Evangelho, já nos preparando para esta festa de exaltação da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 9, 28 a 36, nós vemos que Jesus tomou consigo os discípulos Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para rezar. Eis a finalidade de Jesus ter subido aquele monte, para rezar. Nós já ouvimos ultimamente aquele pedido que os discípulos fizeram a Jesus para que lhes ensinasse a rezar. Jesus rezava continuamente. Ele rezava antes da refeição, víamos ontem no milagre da partilha do pão, como ele tomou o pão nas mãos e deu graças. Jesus que rezava rezou até mesmo na hora em que estava morrendo na cruz. As pessoas ali por perto perguntam, mas por que ele está chamando Elias? Ele está chamando Elias porque pensavam que Jesus estivesse fazendo alguma invocação ao profeta Elias, que era reconhecido na tradição popular como aquele que levava as almas para diante de Deus. E Jesus estava iniciando a oração de um salmo, o Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani. Aliás, oração que ele fez não em língua hebraica, que era com a qual estava escrita todas as orações dos salmos, o texto da Bíblia, mas rezou em sua própria, naquela língua que se falava no cotidiano, digamos assim, traduzindo na linguagem do dia a dia aquela que era a oração que estava escrita na Sagrada Escritura. Então a finalidade de Jesus foi rezar. E é interessante que diz o Evangelho de Lucas, enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Ou seja, é na oração que se dá a transfiguração, que se dá a mudança de Jesus. É uma oração que o transfigura. Ora, isso significa que cada momento de oração para Jesus é momento de transfiguração. E deveria também ser para cada um de nós. Então, a oração, nós estamos dizendo que a gente começa nessa preparação, né, para a festa da exaltação da Santa Cruz. Então, a oração é o meio pelo qual nós devemos preparar-nos para este momento de celebração que temos diante de nós, mas ao mesmo tempo a oração se revela como o meio que nós temos de melhor preparação para todo e qualquer grande desafio da nossa vida. Devemos nutri-lo com a oração. Devemos preparar-nos através da oração. Oração como esse momento nosso com Deus, no qual
Ele nos prepara, no qual Ele nos transfigura, nos renova. O fato de vermos Jesus com Moisés e Elias, ou seja, Moisés representa a lei de Deus, Elias os profetas, ou seja, a Sagrada Escritura. Isso também deve nos dizer que a nossa oração deve se nutrir da Sagrada Escritura. Mas esses dois personagens são personagens, hoje nós dizemos, da Escritura, mas são dois personagens históricos, pessoas que pertenceram ao povo de Israel. Com isso também vemos que é um convite a uma oração que é entrar na história, entrar na vida do povo. A oração deve se alimentar da nossa própria vida, da nossa própria existência, dos acontecimentos do cotidiano. Nesse sentido, é bom ver que se Jesus fala com dois personagens que são do passado, sobre o seu futuro, isso está nos dizendo que se a gente quer compreender bem o futuro da gente, a gente precisa dialogar com o passado da gente. Mas o passado não deve ser para nós aquilo que pura e simplesmente nos determina. Jesus, que conversa com eles e se transfigura, nos está dizendo também que o passado pode ganhar uma nova luz na nossa vida. Se nós fizermos o quê? Aquilo que o Pai vai dizer daqui a pouco, nesse encontro de Jesus com Elias e os discípulos ali, e Moisés e os discípulos ali presentes. Este é o meu filho amado, escutai-o. Devemos buscar escutar a voz de Deus, uma presença de Deus, naquilo que são os fatos do nosso passado, para melhor enfrentar o nosso presente, mas também o nosso futuro. Então, uma oração que nos leva à transfiguração é iluminada pela compreensão da nossa vida e pela compreensão da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é aquela que lança luz à nossa vida, sobre a nossa existência. Moisés, Elias, Jesus, eles dialogam. Jesus conversa com eles sobre aquilo que iria sofrer em Jerusalém. Jesus fala sobre o sofrimento futuro. É que nós não podemos fugir do sofrimento. É que nós não podemos fazer de conta que o sofrimento não existe. O melhor modo de enfrentar o sofrimento é não fugir dele. É pensar sobre ele, é refletir sobre ele, descobrir, ver suas causas, suas consequências na nossa própria vida, na nossa própria existência. Minha amiga, meu amigo, mas essa celebração da festa de hoje, da transfiguração de Jesus, traz também uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida. É uma festa que, de algum modo, ela é uma profecia. A carta de São João, a primeira, no capítulo 3, há uma palavra que, capítulo 3, versículo 2, há uma palavra que nos ilumina sobre isso. São João, que estava com Jesus no Monte Tabor, com Pedro e seu irmão Tiago, ele escreve nesta sua primeira carta: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Essa festa da transfiguração fala também da nossa transfiguração. Fala daquele que é o nosso futuro, daquela que é também a nossa transformação na luz de Deus. É, portanto, uma festa de esperança. A glória de Deus, a manifestação da força de Deus em nossa vida é, de verdade, o nosso futuro, é a nossa meta. Essa é a nossa esperança. É isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Que a última palavra sobre a existência da vida humana é de Deus, da glória para a qual Ele nos cria, da glória para a qual Ele nos encaminha, embora passemos pelos sofrimentos desta vida. Devemos fazê-lo com essa esperança firme em nosso coração. Minha amiga, meu amigo, um dia abençoado para você. Um dia que possamos vivê-lo na luz
que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha